pessoas que estão encravadas no trânsito, mandaram aqui mensagem a dizer que ainda não estão entre campos, não estão longe fisicamente, mas não sei quanto tempo vão demorar a chegar. Mas nós não podemos demorar muito tempo porque a Mafalda dela tem responsabilidades, é comentadora residente da CNN e daqui a pouco tem que estar lá. De modo que quero agradecer a todos estarem aqui. Já percebi que hoje é um dia mau, porque é uma sexta-feira, ao fim do dia, muito trânsito. Muita gente a sair de Lisboa também. Também ao mesmo tempo, mas isto não são coisas que se possam prever, está a Conferência Episcopal agora às 16 horas a fazer uma conferência de imprensa, daí a razão de algumas pessoas também que têm interesse nestas matérias acabarem por não ter vindo para poder acompanhar em direto, mas estamos aqui nós e para fazer o lançamento deste livro. Quero agradecer às edições universitárias lusófonas, portanto, pelo facto de me terem publicado este conjunto de cerca de 100 crónicas, que foram todas publicadas na revista Visão, que é a revista, tanto quanto sei, que tem maior expressão em Portugal, a revista News Magazine. E, portanto, eu passava só a apresentar a mesa. À minha esquerda tenho Mafalda Anjos, que é jornalista e também diretora da revista da News Magazine Visão, a quem eu agradeço desde já a abertura que me deu há uns anos atrás para começar a escrever textos de opinião na versão online. E como ainda não fui despedido, quer dizer que se calhar não tenho portado muito mal. Porque, de facto, eu vou explicar mais à frente que o facto de escrever numa News Magazine de caráter nacional era um objetivo de muitos anos. Eu estive para aí uns 30 anos a escrever na imprensa regional. E há um colega seu, um colega jornalista também, que é natural de Setúbal e que acompanha, enfim, mais ou menos a vida de Setúbal. Um dia mandou-me um mail, porque eu escrevia no Jornal do Setubalense, que era um dos jornais mais antigos do país. E é uma referência. Penso, depois do Açoriano Oriental era o segundo mais antigo. Agora é uma coisa um bocadinho, enfim, não é bem, é uma coisa diferente. E todas as semanas escrevia e ele deu uma crónica minha lá, um texto, e mandou-me um e-mail muito simpático a dizer: pá, gostei muito, não sei o quê, não é normal ver textos desta qualidade na imprensa regional. Pois, mas isso ainda me deixou mais frustrado, porque o que eu queria realmente era escrever com outra expressão e não foi possível, até há alguns anos atrás. Depois tenho aqui ao meu lado o Sr. Vice-Reitor, o professor Carlos Poiares, vice-reitor desta casa, que agradeço também a sua presença. É um homem também de formação semelhante à minha, na área da psicologia. E o Dr. Fernando José, que é deputado por Setúbal e também autarca na Câmara Municipal de Setúbal e que tem acompanhado mais ou menos um pouco do meu percurso, que eu moro em Setúbal, vivo em Setúbal, o meu percurso naquela cidade, o meu envolvimento e a minha intervenção cívica. Este livro é um livro de crónicas selecionadas, foram selecionadas de todas as que eu já escrevi na revista Visão, e eu procurei dividi-las em 3 grandes áreas. Uma delas tem a ver com a área histórica, ou seja, são crónicas dedicadas a figuras históricas ou a acontecimentos históricos. Depois tem uma segunda área dedicada mais às questões das emoções. Estou aqui crónicas do tempo da pandemia, portanto, como sabem, houve grandes desenvolvimentos na área emocional durante a pandemia. E, finalmente, textos mais dedicados à área de ciência das religiões, portanto, a área de teologia, ciência das religiões, da religião, etc. Portanto, embora todas elas, eu escrevo normalmente mais na base da ciência das religiões, embora faça umas incursões também em política e tal, mas é mais nessa área, e procuro, nos textos que eu abordo, dar sempre uma perspectiva espiritual, uma perspectiva
dar esse foco que eu penso que talvez seja uma das coisas que torna estes textos pouco comuns, digamos assim, na imprensa, porque conheço poucas pessoas que escrevam sobre estas matérias na imprensa portuguesa. Como já expliquei, o primeiro texto que eu escrevi, que eu me lembro, foi em 1981, no jornal O Setobalense. Portanto, a minha colaboração na imprensa regional começou aí, quando foi aquela tentativa de golpe de Estado em Madrid, com o coronel, o capitão Terreiro de Molina, que de pistola no Parlamento, nas Cortes, em Madrid, a tentar subverter aquela abertura democrática, que depois o rei Juan Carlos veio e tratou-se muito bem nessa altura, enfim, e o país lá seguiu o rumo democrático. Penso que depois daí nunca mais parei e durante muitos anos escrevi como disse. Para mim, a escrita é uma coisa importante por várias razões. Uma das razões é porque, ao escrever, eu arrumo as minhas ideias. Uma coisa é uma pessoa pensar, outra coisa é uma pessoa pôr no papel. Quando eu ponho no papel, isto não sei se acontece com toda a gente, acontece comigo, quando eu ponho no papel as ideias, aquilo faz-me um outro reflexo, faz-me um outro ressonância e ajuda-me a clarificar as minhas ideias. Essa é uma das razões. A segunda razão é que aquilo que a gente escreve acaba por ficar para a posteridade, de certa forma, quer queiramos, quer não, mas também, por outro lado, é um risco. É um risco. Nós escrevemos alguma coisa que fica escrito, não é? Quantos enfim, cronistas e pessoas que escrevem nos jornais escreveram coisas, mais tarde se arrependeram. Não digo que isso não venha. Acontece aos menores. Acontece, não é? Pois, isso já me descansa, não é? Portanto, posto isto, eu ia dar a tua palavra à Mafalda, agradecendo muito porque ela escreveu o prefácio. Vale a pena comprar um livro só por causa do prefácio, atenção. E agradeço também muito estar aqui presente nesta altura. Muito obrigado, faz favor. Muito bem, muito obrigada, muito boa tarde a todos. É um gosto que nós, na verdade, na Visão, é que temos que agradecer esta sua colaboração, e eu fico sempre muito feliz quando vejo uma pessoa que escreve na Visão, um cronista, um colunista, publicar um livro de crónicas. É sempre muito emocionante, é uma honra para a revista que isso aconteça, e é sinal que, por um lado, houve um trabalho que foi consistente, não foi uma coisa solta, esporádica, e que, por outro lado, houve um trabalho com qualidade suficiente, que se demarca e que se destaca e que merece um livro. De facto, nós gostamos, o digital é extraordinário, mas depois aqui temos um objeto para a posteridade em papel, e ainda agora falávamos da importância do papel, isto sim depois vai ficar. E junta-se aqui o José Brices Lina, um conjunto vasto de colunistas da Visão que editaram livros com base em crónicas que lá escreveram. E, portanto, isso é muito bom. Eu queria contar-vos uma história. Eu, quando recebi esta proposta e recebo imensas, dezenas de propostas, quando eu digo dezenas, é capaz de ser dezenas assim por trimestre, vamos dizer, de propostas de pessoas para escrever. E quando recebi esta proposta de uma pessoa que se apresentava como especialista em ciência das religiões e teologia para falar sobre estes assuntos, eu falei internamente e algumas pessoas pensaram assim e disseram: mas que coisa tão fechada, mas quem é que vai falar sobre isto? É uma coisa que é muito difícil, é muito fechado, são temas muito que não têm leitura. E eu que sempre me interessei bastante por estas áreas e também um bocadinho pelo campo da filosofia, eu disse, eu acho que isto tem pés para andar e vai ser interessante, porque na altura apresentavam alguns textos que tinha escrito. Eu acho que isto vai resultar bem, mas foi completamente um tiro no escuro, digamos assim, não é? Uma aposta que íamos ver no que é que poderia, para onde é que poderia ir, sem muitas certezas. E hoje em dia, algumas dessas pessoas que trabalham no online, que são mais pragmáticos e mais objetivos e mais dizem que realmente tinhas razão. Isto foi uma surpresa e foi mesmo uma aposta ganha, porque quando se fala desta coisa da ciência das religiões, isto é um caminho são imensas portas que se abrem quando se fala desta matéria, não é? Um caminho que vai dar a muitos sítios.
E realmente, quando olhamos para a seleção de crónicas que está aqui, e eu sou leitora aqui do Brice Lino semanalmente, mas até comentávamos lá fora, uma coisa é ler uma crónica esporádica semanalmente, outra coisa diferente é depois vê-las assim, arrumadas desta maneira, pequenas, e percebemos a variedade, a diversidade enorme de temas pelos quais o Brice Lino passa. E o que é que eu acho quando olhamos para isto? Qual é a sua grande marca identitária? Eu acho que a marca é ele conseguir ligar os pontos entre a atualidade e o que se vai passando todas as semanas e depois as razões mais profundas que muitas vezes estão subjacentes e o contexto, não só religioso, muitas vezes, mas também histórico, filosófico, social, psicológico, em que estes temas se inserem. E eu acho que às vezes há mesmo, confesso-lhe, há mesmo ligações que são verdadeiramente surpreendentes e que impressionam entre uma notícia, uma pequena história que às vezes pega e percebe-se que muitas vezes lê uma notícia e é com base nela que vai fazer, ou uma historieta, ou um facto relevante, ou um estudo, e as ligações que faz entre isso, essa notícia ou essa história, e depois o texto que escreve. E eu acho que é muito engraçado porque sabemos onde começa, e no arranque percebemos onde começa, é num estudo, é numa história, é numa notícia, mas quando começamos a ler nunca sabemos onde é que aquilo vai acabar, não é? E isso é uma coisa, é curioso, é desafiante, não sabemos nunca, e é curioso às vezes, e até sinuoso o caminho por onde vai, e surpreendente sempre onde é que vai acabar aquele texto. E a mim surpreende-me sempre muitíssimo, e eu acho que isso para mentes curiosas é muito engraçado, não é? Sabemos que começa por aqui e tentem fazer o exercício de serem escribas e estarem a escrever um texto e lerem só o primeiro parágrafo e pensarem onde é que isto vai acabar. Não adivinham. Com o José Brice Lino não adivinham. É impossível. E eu acho que depois de conhecermos um bocadinho do percurso de Brice Lino, percebemos um bocado porque é que ele escreve assim, não é? Porque é que escreve desta forma. Isto tem a ver com o seu percurso e com o seu currículo, que é realmente extraordinário. É doutorado em Psicologia, especialista em Ciência das Religiões, e é notoriamente, e se percebe-se quando se lê estas crónicas, um homem com uma grande, com uma enorme cultura geral, que leu muito, que conhece muita coisa e que é um homem também empenhado em várias causas culturais, humanitárias, solidariedade social, algumas que sei que até inclusivamente fundou. E portanto é verdadeiramente um humanista na verdadeira acessão da palavra, que é uma coisa que rareia muito nos dias de hoje, cada vez mais. As pessoas especializam-se muitas vezes numa coisa, ficam muito fechadas naquele conhecimento e o que o José Brice Lino tem é uma abrangência de conhecimento que é uma espécie de polímata, que é uma coisa que rareia e que faz falta, de facto faz falta olhar para a atualidade, e nós ali olhamos todos os dias para a atualidade, mas olhar para a atualidade com esta abrangência, não é? E diz que o seu ponto de partida, e agora vou lê-lo, é o universo metafísico dos povos como forma de melhor os compreender no seu mundo, na sua fé e crenças, ritos, mitos e liturgias, mas também nos costumes. Mas, muitas vezes as crónicas falam sobre religião, mas da religião depois salta com muita graça e com muita mestria para estes campos todos que são completamente distintos. Para a política, fala muitas vezes de política, porque a religião e a política, enfim, andam de mãos dadas, não é? Pelos tempos, mas também para a organização social, para a psicologia, que são tudo áreas, não só que eu gosto muito, como os nossos leitores da visão gostam muito. Portanto, eu acho que é esta ligação que é muito engraçada. E costumo dizer que há duas formas de olhar o mundo e nós olhamos tudo, e isso percebe-se todos os dias, até quando se lê e ouve muito documentário por aí, que é uma forma simplista, que é com respostas fáceis para problemas complexos, e que normalmente são respostas erradas, se são fáceis para problemas complexos são respostas erradas, e depois uma abordagem que é uma abordagem, no fundo é uma abordagem curiosa e exploratória, que não tem certezas, porque normalmente com a idade até vamos perdendo muitas das nossas certezas, mas é uma forma exploratória que vai tentando descascar o problema nas suas múltiplas versões e múltiplas
facetas. E eu acho que é isso que, no fundo, este livro também faz e nos consegue mostrar. Até este caminho, não de certezas e de conclusões, mas de procura de conhecimento e de tentar ajudar a construir uma explicação. E eu costumo dizer muitas vezes que quando escolho um texto ou quando internamente editamos textos e escolhemos para onde é que vamos e o que é que fazemos, ou mesmo fotografias, que os melhores textos e as melhores fotografias são aquelas que inquietam, que emocionam e que fazem pensar. E estes textos são um bocadinho isso, ou seja, têm este trio de componente que inquieta, que emociona e que faz pensar. Aqui neste texto está a sua primeira crónica que escreveu para a Visão, creio eu, não está, que escreveu sobre o Papa Francisco, que é o Papa contra o clericalismo. E várias vezes escreve sobre o Papa, escreveu naturalmente sobre o Papa Francisco, e acho que neste momento nós estamos aqui hoje, 6 da tarde, exatamente à mesma hora que a Igreja Católica está a responder com o que vai ser o seu plano de ação para enfim, fazer face e reagir àquele relatório verdadeiramente impressionante e impactante sobre os abusos sexuais na Igreja. E eu acho que o José Bricelino tem aqui alguns textos que no fundo ajudam também a pensar. Eu não resisto a ler aqui um bocadinho, porque há uma luta interna dentro da própria Igreja sobre a forma como se deve reagir a isto e a forma como se avançou para isto. Há quem concorde e quem não concorde. Eu não resisto a ler, se me permite, só 2 parágrafos muito rápidos, mas porque acho que conseguiu sempre falar muito bem do Papa Francisco e da forma como ele marcou um momento diferente na Igreja Católica. E eu vou ler então 2 parágrafos que eu acho que ilumina aqui, sendo que estamos nesta hora, neste momento. Então diz, bom, só uma entradinha, a crónica chama-se Vaticano, a última corte absolutista da Europa, e depois tem uma entrada que diz: Francisco voltou a surpreender com sua franqueza, desta vez ao referir-se ao sistema vaticanista de governo da Igreja Católica, apesar das conhecidas críticas às doenças da cúria. E depois esta crónica, que convido a lerem, termina assim: desde o início do seu pontificado, o Papa deu inúmeros sinais de desconformidade com a filosofia de poder dominante, ao não pernoitar nos aposentos papais, ao gostar de caminhar pelas ruas, e depois cita: gosto muito de andar na rua, aprendo muito na rua, ao admitir que é uma pessoa, e depois, entre parênteses, desacralizando assim a função, e até na fórmula calorosa e informal como se dirigiu ao povo católico, desde a varanda da Praça de São Pedro, no dia da sua eleição. Todavia, não é tanto por isto que está sob fogo dos setores ultramontanos, mas sim porque não esconde ninguém o seu desejo de reformar a estrutura eclesial, coisa que o conservadorismo dominante não permitirá sem uma luta feroz. Há quem não aprenda com as lições da história. No século XVI foi o que se viu, e a Igreja Católica acabou mesmo por ter de beliscar o seu absolutismo e fazer uma reforma sob pressão. Mas o preço que pagou pelo atraso foi muito alto. E eu acho que estamos num momento também aqui em Portugal em que é preciso, era preciso ouvir estas palavras e seguir aqui os seus conselhos. Já falou, bom, mas quem fala do Papa Francisco e destes temas da religião, também fala, por exemplo, de Putin e de Zelensky e da guerra, porque estas crónicas foram escritas em 2 momentos-chave da nossa história recente, não é? Por um lado, durante a pandemia, elas começaram a ser escritas em 2018, depois apanharam a pandemia, que nos fez tanto pensar e olhar para o mundo de outra forma, e depois a guerra. E a crónica que mais sucesso teve, de José Bricelino no site da Visão, e teve semanas e semanas no nosso top 10, que é sempre uma coisa onde se afere, muitas vezes as crónicas vão lá parar, foi uma crónica em que falava precisamente de Putin e de Zelensky, e tinha o título Era uma vez um urso e um palhaço. E podem ver pelo tom que muitas vezes é provocatório e enfim, tem arrojo e tem sentido de humor e criatividade, e sempre muita criatividade na forma como escreve. E de facto consegue abordagens que são estimulantes até para temas que às vezes podem ser um pouco áridos, como à partida pensavam alguns dos meus colegas que eram estes temas da ciência das religiões, e depois de dar e não têm mesmo nada. E por isso nós, quando olhamos para os textos aqui, encontramos
coisas tão distintas como textos sobre Marx, Merkel, Trump, Bolsonaro, John Wayne, Nelson Mandela. Encontramos muitos políticos portugueses, por exemplo, André Ventura e a sua confessa predileção pelos temas religiosos. Encontramos também histórias muito engraçadas, como a verdadeira mãe do rock and roll, a negra Rosetta Tharpe, ou Frida Maria Wingren, uma sueca que construiu a maior igreja pentecostal do Brasil e que depois foi perseguida, internada num hospício e apagada da história, e da qual eu nunca tinha ouvido falar até ler esta crónica. E por isso, esta variedade, realmente, este mix, que é muito surpreendente, que eu acho que resulta muito bem. E por isso descobrimos coisas sobre catolicismo, mas também sobre o naufrágio das civilizações e estes tempos um pouco perturbadores em que vivemos, com ameaças à democracia, com populismos, com as pandemias, enfim. O terraplanismo, esta coisa do negacionismo da ciência e das evidências e dos factos e da verdade, revisionismo. O José Brasileiro passa por todos estes temas aqui. Isso eu acho que é uma leitura muito interessante, não só para pessoas que não são crentes, como para pessoas que podem ser crentes ou que estão com dúvidas, ou seja, apanha vários tipos de pessoas e vários tipos de interesses. E, portanto, eu acho que, para resumir, e já estou a falar há muito tempo, vocês desculpem, mas isto, quando um jornalista começa a falar, não se cala, vamos já calar. Acho que é mesmo uma boa leitura para quem quer crescer, tanto intelectualmente como espiritualmente, e tem aqui as duas coisas. Eu acho que para quem não há mesmo coisa melhor para quem quer ocupar bem o seu tempo que passa aqui na Terra do que progredir e crescer intelectual e espiritualmente, e acho que este livro nos ajuda nesse caminho. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Essas dúvidas eu também as partilhava no sentido. Inicialmente pensei assim: onde é que eu vou arranjar temas para reescrever todas as semanas para a visão? E encontra-os muito facilmente, não é? A sessão vai e encontra. E a verdade é que tenho uma pasta no computador com montes de temas que eu nunca vou ter a oportunidade de pegar, porque há sempre, a atualidade impõe novas questões, novos temas, e estou sempre a deixar para trás determinadas coisas. Até eu me surpreendi, porque realmente a religião e a espiritualidade têm a ver com tudo na vida. A religião tem a ver com o que se veste, com o que se come, com as relações pessoais, com a sexualidade, tem a ver com relações humanas em geral e também relações internacionais, tem a ver com tudo o que se possa imaginar. E daí as coisas vão sempre surgindo e vai sempre ser. E sobre os títulos provocatórios, eu aprendi com vocês, porque alguém me disse, não sei quem foi, já não me lembro se foi uma fala, se foi outra colega, me disse que ouviam uns títulos assim apelativos, e eu disse, ai sim. Então, peraí, e a partir daí foi. Faço questão de fazer títulos chamativos que possam provocar um bocadinho as pessoas a pelo menos a começar a quererem ver, claro. Muito obrigado. Passar a palavra ao Dr. Fernando José, deputado de Setúbal e meu amigo, e que também convidei para estar aqui. É um prazer tê-lo aqui também. Bem, muito boa tarde a todos e a todas. Começar por agradecer ao Vice-Líder o convite, que não podia, obviamente, recusar, apesar de ser aqui em Lisboa. A apresentação podia ter sido feita e deve ser feita também em Setúbal, mas dizer que é com todo o gosto que estou a convidar também os colegas que estão aqui presentes na apresentação. Eu vou falar um pouco sobre o Vice-Líder e sobre aquilo que, sem qualquer favor, são factos que retratam o seu percurso de homem de causas no nosso concelho de Setúbal. O Ulisses Lino nasceu em Lisboa, mas pelo seu percurso de vida e cidadania é, para todos os efeitos, um enorme setúbalense. É um verdadeiro sadino, é um dos nossos,
Brissolino identifica-se com a cidade do Sado e da Arrábida, e agentes da cidade de Bocais, Luísa Todi e Sebastião da Gama identificam-se com o autor. Vive e respira Setúbal, ama a nossa terra e dela é embaixador em qualquer parte na qual tenha intervenção. O Ulisses fala sempre de Setúbal, fala sempre da sua terra. É reconhecido pela comunidade das vendedoras do nosso mercado do Livramento, que aconselho vivamente a que visitem, aos agentes políticos locais, no café do bairro ou nos diversos palcos culturais do nosso concelho. A sua presença é transversal. Brissolino é reconhecido pela sua ação cívica e pensamento livre, pela sua resiliência e determinação. Foi assim que foi fundador da Universidade Sénior de Setúbal, da qual também foi reitor, docente na Universidade Sénior do Montijo, que também esteve na sua criação, foi presidente da Assembleia Geral da Associação Jubileu Mais e desempenhou um relevante papel na qualidade de presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Setúbal. Eu não estou a fazer-lhe um favor, isto são factos, é o percurso do Ulisses Lima. Tinha uma coluna regular no jornal O Setubalense, que é, efetivamente, o jornal mais antigo de Portugal continental, o segundo mais antigo de Portugal, se considerarmos as ilhas. Neste jornal, que é uma referência no nosso concelho, embora hoje com algumas diferenças daquilo que era na altura, neste periódico de referência tinha sempre a sua opinião. E nós consultávamos a opinião que o Ulisses Lima tinha sempre no jornal O Setubalense. Poucos saberão que numa altura difícil para os setubalenses e para a cidade de Setúbal, Brissolino levou a efeito, por sua autoria, um importante projeto de acompanhamento em proximidade de jovens, através de um projeto que teve na autarquia sadina. Um homem bom, setubalense de causas, e que, em voluntariado, contribuiu para o surgimento da Liga dos Amigos do Hospital de São Bernardo, onde, uma vez mais, com a sua determinação, contribuiu para a defesa do nosso Hospital de Setúbal e do Serviço Nacional de Saúde. Parabéns por este Todos os Rios Vão para o Mar e votos de que continue com a energia necessária para dar seguimento à luta por causas e a ser uma referência no nosso concelho. Porque no momento por que passamos, nós precisamos de referências. E o Ulisses Lima, sem qualquer tipo de favor, é, ao longo destes anos, uma referência na nossa comunidade. E finalmente, então, por fim, mas não menos importante, pelo contrário, temos aqui o dono da casa, o Sr. Professor Carlos Poiares, que é vice-reitor da Universidade Lusófona e que me dá o gosto e o prazer e a honra de estar aqui para o lançamento deste livro. Passem pela palavra, faz favor. Obrigado, e começo por cumprimentar todos os presentes, muito em especial quem veio aqui porque vem atrás de uma boa literatura, e a mesa. A doutora Mafalda Anjos, que muitas vezes leio em papel na visão, também o leio em digital, porque fico com ciúmes. O doutor Fernando José, que não nos conhecia, leio no colo, mas gostei muito de ouvir. E aqui o professor Abrício Júnior, a quem eu quero cumprimentar pela edição deste livro, por ter pensado em publicar. Às vezes, quando publicamos as coisas ali a apoio, apetece tudo menos reunir e voltar a ler e não sei quem. Não sei o que é que se passa consigo, eu odeio ler-me. Toda a gente está tanto de me ler como eu não vendia nada. Ainda recentemente tive fazer o livro, juntei várias coisas que já fiz e sofri que me fartei. Mas é uma disponibilidade sua também. Eu fiquei muito surpreendido quando fui convidado para apresentar este livro. Eu até comentei com a minha assessora, está aí atrás muito sossegadinha,
O que é que se passava? Eu tinha falado com o professor Brito Solino para aí 3 vezes e conversas prolongadas. Olá, viva, está bom? Ao contrário, a chuva é uma chatice. Foram os nossos 3 momentos de diálogo, pois é a vez que falávamos mais. Mas conheci-o por interposta pessoa através do professor Paulo Mendes Pinto. Somos todos amigos, não sei se também é, se não é, fica. A doutora Mafalda Também sou, já sou. Eu fui muitas vezes a Paulo Brices e não sei o que, eu disse sempre, pois eu colei o Brices, mas nunca ouvi mais gordo. Pior que tudo, eu nem sabia que o Brices era este homem. É que eu falava lá, está bom. Há bocado cheguei aqui e perguntei ao doutor Daniel Mineiro onde é que está o autor. Ele disse-me, o homem de vermelho. Não era bem assim, era só o caso Paulo, agora o vermelho já foi a pior. Mas tive um prazer imenso quando eu ouvi identificar o autor com a obra, o autor que eu conhecia, de ver aí tantas vezes na parada. E porquê? Porque a minha área não é das ciências das religiões, embora partilhemos uma área em comum. Não sei se chegou a dar aulas em psicologia, se chegou. Mas não aqui, não é? Então, olha, é uma pena que não tenha dado aqui. E quando fui diretor não sabia da sua formação, só tinha ido rebocar. E sinto muito bem por estar a apresentar este livro. Quando o recebi, porque claro que nada é de borla, ele deu-me um livro para eu vir apresentar, há sempre um suborno por trás das coisas, eu comentei com a Marta, tu tão fui de trabalho, como é que eu vou ler isto tudo? A Marta gosta de me animar, foi minha aluna, portanto sabe que eu não regulo bem, e disse-me, olha, no outro dia, falou que tinha apresentado um livro de 600 páginas, um romance, e deram 5 dias para o ler. Portanto, não é difícil. Não é nada difícil. Eu comecei a ler o livro em 6 meses. Algumas coisas já tinha lido, uma boa quantidade delas, mas lê-se novamente e há sempre aquele segundo olhar que se obtém pela leitura. E porquê? Porque o professor Brito Solino tem uma escrita suave, lê-se muito bem, com muito gosto. Não é aquelas coisas que nós lemos e temos que pensar, leio mais um bocado, vou dormir. Não, nós adiamos o momento de dormir, e juro que não tenho insónias, antes pelo contrário, adiamos porque nos interessa estar a ler, mesmo quando é uma segunda leitura. Aquilo que aparentemente parece ser um texto leve é extremamente profundo. E a doutora Mafalda ouviu isso, porque há aqui muito que nos dá que pensar. Porque, além do mais, é um homem de uma cultura humanista extraordinária, aliás, o seu percurso curricular assim o demonstra, e o texto tem muita força porque, por um lado, como foi dito pelo Dr. Fernando José, é um livro pensador. Quer ou não, esteja ou não esteja envolvido, e depois tem um pensamento crítico. E pensar criticamente é uma coisa que já não se usa muito. Está fora de moda, Bruno? Hoje pensamos muito por pensamento importado, dizemos aquilo que ouvimos ou pior que lemos nas redes sociais, e quando vem alguém que pensa e que é capaz de nos convocar com o pensamento, obviamente que já ganhámos o dia com essa leitura. E quando opina, falo sempre com uma fundamentação científica, ou seja, não é comum nós encontrarmos em textos de crónicas, de revistas, jornais, textos que estão fundamentados cientificamente. E o professor Brito Solino faz isso constantemente. Há sempre aqui o lado do professor, porque eu acho que acima de tudo, e agora vou roubar ali uma parte da doutora Mafalda, mais que um cronista, é um professor. É um professor que escreve crónicas. E quando escreve crónicas, ensina. Isto é fundamental. Isto faz a diferença entre muita gente que escreve. Há uma mundivivência que está vertida nestes textos. A sua formação plural, claro que ajuda a isso. Eu tive o cuidado de procurar o seu currículo, o seu trabalho de casa, não é? E há pouca gente a trabalhar a ciências das religiões de forma científica. E se há mais, é porque a lusófona tem culpa disso. E quando falo culpa da lusófona, não é minha. É culpa do professor Brito Solino e é culpa do professor Paulo Mendes Pinto, que durante este tempo se tem preocupado a pensar a religião e a ser capaz de a trazer ao plano científico. Aqui há uns anos, se aparecesse um curso de ciências das religiões, há uns anos, há 20 ou 25, as pessoas primeiro aqui também achavam piada, ciências das religiões, agora é seminário. Uma vez eu vi uma boca, depois tinha lá o seminário instalado na lusófona e tal, sim, até fabricamos bispos. Mas nós temos aqui de facto um pensamento sério sobre a religião, sem dogma.
Normalmente o discurso religioso é um discurso dogmático. E ou se ama ou se odeia, não há nunca há meio termo. Mas não se pensa. Eu sou católico, eu sou muçulmano, eu sou judeu, porque veio porrada para o ser, porque a minha avó também era, porque o meu pai me cortava a mesada. E muitas vezes é isto. Nós aqui temos alguém que domina perfeitamente a literatura religiosa, que conhece imensamente bem as escrituras, que fala delas constantemente. A doutora Mafalda odia isso. Às vezes a gente pensa, para onde é que este homem vai? Ele vai parar ao mar. Porque ele é como os rios que vão parar ao mar, ele também vai. Espero que ele saiba nadar bem. Na escrita nada lindamente, porque senão já teria dado alguns naufrágios. Depois ele pega em vários temas e tem várias ancoragens sob o mesmo olhar. Ou seja, há aqui a ancoragem psicológica constantemente. E nota-se que o homem é o homem da psicologia. Há a ancoragem religiosa. Mas depois há uma ancoragem que ainda é melhor que isso tudo, que é a integração de conhecimentos. E às vezes eu não sei se o nosso autor está com um pé na psicologia, outro na religião, se construiu uma ponte, onde é que ele vai. Mas chegamos sempre a bom porto. E quando acabamos de ler as crónicas, sentimos que valeu a pena. Eu hoje já recomendei o livro a várias pessoas, depois não se esqueça da comissão, porque de facto vale a pena por aquilo que nos leva a pensar. E é tão bom quando nós lemos uma obra e pensamos nela. Há pouco o professor dizia, gosta de escrever, ainda bem. Também se não gostasse já tinha adquirido o gosto, com estes anos todos de crónicas. Gosta de escrever, escreve, bem aqui textos que eu achei magníficos. Aprendi imenso. Por exemplo, um dos heróis da minha juventude foi Marx. Ainda continuo a ter uma ligação interessante com ele. Embora já não nos vemos tão bem, mas às vezes bebemos um copo juntos. O texto de Marx, Aprendiz de Filósofo, é uma coisa fantástica. Aprendiz de Teólogo, é uma coisa fantástica. Porque ele seria aprendiz das duas coisas. Revelou-nos um lado que eu não conhecia. E consegue explicar aquilo que normalmente é o carro de combate das pessoas de direita, quer dizer, o Marx era ateu, até disse que a religião é o ópio do povo. Eu tenho um amigo, por acaso, até partilhamos alguma coisa em comum com ele, não vou dizer aqui o nome dele, que foi seminarista. E disse a primeira missa. Mas coitado, não era muito inspirado para a função. E chegou lá, na primeira homilia, disse: afirmava Marx que a religião é o ópio do povo. E não é que tinha razão, pimbas. Foi a primeira, a última missa, todas feitas. Hoje é um grande professor de psicologia, digamos assim. Portanto, partilhamos alguma coisa com ele. Mas esta dimensão deste texto é extremamente interessante, porque nos leva a compreender muita coisa. E é isso que o autor faz ali. Sem se pronunciar para um lado ou para o outro, mostra-nos uma rota e nós percebemos muito melhor a partir dali. E, por acaso, da minha vida profissional e que estou a escrever neste momento, andava a reler Marx e o seu texto caiu-me ali que nem gingas. Foi uma capacidade de compreensão de coisas que, como sabe, estes filósofos nunca eram fáceis, mas hajam beriços que nos explica as coisas. Outro texto que eu achei adorável foi As Guerras Precisam de Natais. Uma coisa notável. E depois há, por vezes, muitas vezes, um sentido de humor que tem os textos, que nos faz pensar com sentido de humor é melhor que pensar que arrancou. Eu sou do tempo ainda, pela minha idade, já fiz 84, sou do tempo em que a religião era uma coisa para velhotas, amargas, normalmente mal casadas, que os maridos não praticavam, só a religião não praticavam muita coisa, e que sofriam sempre com medo do pecado. Sobre isso traz-nos aqui um texto que explica isto exatamente. E aquilo que foi o pavor, a questão da sexualidade, por exemplo. Aquelas donas de Marias que havia uma em cada paróquia, pelo menos, não queria dizer onde tivessem fantasias sexuais superior ao que cristão, mas eram as mulheres rígidas que impunham a ordem e disciplina. Diz uma amiga minha, por acaso é a freira, também tenho amigas assim, e ela dizia-me que há sempre uma dona de Maria em cada igreja. Parece que sim. E os seus textos, nomeadamente esse em que é mais que um, dá-nos uma visão daquilo que foi uma igreja, que alguns ainda não decidiram que seja a igreja, mas que já não faz sentido nenhum. Porque as coisas mudam, nós não podemos estar com uma igreja como foi há 2000 anos quando foi fundada.
quer dizer, entre a fundação da igreja lá na Pedra de Pedro e aquilo que é hoje, mal vamos nós quando ainda há pessoas que pensam como se pensava antigamente. Mal vamos nós quando há 50 anos ainda víamos o poder político e o poder religioso de braço dado numa afronta não só à cidadania, como uma afronta também à religião. E estes textos, como a Pioneira, o texto sobre o Carter, é um magnífico texto sobre o Carter. As questões que coloca, por exemplo, sobre esta economia que mata, para citar o Papa, hoje em dia é bom citar o Papa, eu até cito como tu gosto muito dele. Eu nunca tinha visto mais gordo, nem ele a mim, mas é fundamental nós termos esta visão aberta, uma visão de 360 graus que o autor nos traz. Eu diria, e estou quase a acabar, não só são os jornalistas que falam muito, as pessoas também, eu estou programado para falar pelo menos hora e meia, que é o tempo de cada aula, portanto preparem-se. Para escrever este livro são necessárias duas qualidades: ser-se bem informado e bem informado. E por sobre isso é isso. Uma pessoa muito bem informada, uma pessoa muito bem informada, com um sentido de cidadania. Ouvimos agora mais do que eu li no currículo que está na net, manda atualizar, por favor, na exposição do Dr. Fernando José. É um homem que está empenhado na causa pública, é um homem que está empenhado na solidariedade e na cidadania. Isto perpassa através do livro, mas é uma dimensão que nós não podemos esquecer. Nesta sociedade neoliberal, em que estamos todos muito preocupados com o nosso próprio umbigo, olhar para ele e contemplá-lo no narcisismo e às vezes em episódios maníacos que nós encontramos ao virar de cada canal de televisão, e de repente vem alguém que é capaz de colocar uma série de dúvidas, de nos dar uma série de informações de preocupação cidadã. Isto parece que é verdadeiramente fundamental. Claro que sobre isso também é um homem de fé e um homem de ciência. E normalmente este casamento corre mal. Diz, e tal, eu tive um assessor que não é assim das pessoas mais diligentes em aspecto nenhum, e que um dia na conversa com ele estava a tratar não sei o quê, sai um assunto qualquer daqueles que ele trazia, que não valeu nada, mas que eram muito importantes, e o homem disse, vai ver se isto se faz, disse meu e tal, e eu disse, Deus te ouça. Ok, o homem de ciência a falar em Deus. Parece que eu tinha cometido uma heresia contra a inteligência mundial. Sempre achei que esta incompatibilidade não existe. A fé e a ciência podem coabitar. Cada uma tem o seu espaço. Mal vai a ciência quando se quer desligar totalmente, mal vai a fé quando não reconhece a ciência. A fé, quando não reconhece a ciência, fica estúpida e depois defende o terraplanismo. A ciência, quando se esquece a fé, é mais mineralogia ou geologia, ou seja, é mais a ciência das pedras. E não é isso que a ciência deve ser, não é isso que a fé deve ser. Sobre isso, damos aqui a imagem de um homem que atua sobre, que está sobre o conhecimento, que vê o conhecimento, e a concluir, eu diria que ele cumpre o papel da religião, que é pura e simplesmente religar as pessoas. Parabéns, meu caro, por esta obra. Obrigado. Quando vos convidei não era para receber tantos elogios, mas E não nos pagou nada. Não paguei nada. Ser o livro que nos ofereceu. Exatamente. Muito obrigado aos três, gostei muito de ter lá. Obrigado a todos vocês. Terminamos aqui. A quem tiver o livro que ainda não esteja autografado, eu posso fazê-lo agora. Muito obrigado, então. Boa tarde a todos.